A filosofia é a mãe das ciências. E ela deveria ser tratada com um pouco mais de cuidado. E o que o Pondé faz, como filósofo, é de uma arrogância e de uma falta de cuidado e estudo que se torna imoral, apesar dele dizer que as pessoas veganas e vegetarianas se sentem superiores moralmente, e apesar dele dizer que o espiritismo e os espíritas são infantis. Aonde está o seu posicionamento de superioridade quando você aponta que a moral do outro está errada, os valores do outro estão errados, e aonde está a sua percepção científica também ao criticar a espiritualidade dos outros? Vamos avaliar isso, é muito sério, porque é uma pessoa que tem muita fama, muita voz, mas fala muita bobagem. Muita bobagem. Mas antes, a vinheta. É tanta bobagem que eu não sei por onde começar, mas eu vou começar pelo vegetarianismo, para a gente perceber um dos erros graves. Nesse vídeo aqui tem dois que eu vou salientar para você. Presta atenção. E que dentro desse bojo está a ideia que você não pode comer animais e que você não pode usar proteína animal para fazer sapato, sei lá, casaco, como você... Você não usa proteína animal para fazer casaco ou fazer bolsa, tá? Você usa a pele do animal, o couro do animal, tá? Então tem um erro aqui, mas vamos deixar passar, tá? Vamos, que a coisa fica pior. Dizia. Então isso acaba se transformando numa atitude autoritária. Por quê? Porque vegetarianos e veganos, ainda que tenham diferenças, veganos... Então ele chama que a decisão do outro é uma decisão autoritária por ser diferente da dele. Que a outra pessoa não pode ter suas estruturas de decisão em valores. Porque se é diferente da dele, a do outro é autoritária. Percebe a linha de raciocínio? Não são mais radicais, como você mesmo apontou nesse caso. Eles têm uma autopercepção... Os veganos são mais radicais por não quererem usar produtos que vêm da morte de animais. E os vegetarianos tendem apenas a não comer carne, né? Essa é a diferença. Então ele chama de radical um posicionamento não violento, que é: eu não quero me alimentar de outros seres maltratados. Mas vamos mais longe, que a coisa é grave. De que eles são mais puros, de que eles são moralmente superiores. Então daí ele conclui que os veganos e os vegetarianos se acham mais puros, se acham superiores. Então ele sai de uma escolha de valores, de uma escolha de impacto sobre pegada de carbono, sobre não violência, sobre valores pessoais e escolhas pessoais, e ele critica essas pessoas vegetarianas e veganas, dizendo que porque elas fazem essas coisas, elas se acham superiores. Uma leitura psicológica, né? Então, na sua mente, por você tentar fazer uma escolha menos violenta, você está se colocando numa posição superior a mim. É de um absurdo, é de um preconceito, é de uma arrogância. E eu vou mostrar para vocês que a arrogância, lá no começo do vídeo, ele inicia de uma forma para alguém que estudou em Tel Aviv, que estudou na Universidade de São Paulo, que disse que estudou em Paris. Eu também estudei no exterior, viu, Pondé? Eu também fiz faculdades no exterior, mas eu procuro ser mais científico do que isso aqui, ó. Só, como sempre, encosta na ideia de pureza, como essa discussão alimentar quer ter a ciência do seu lado, que é uma forma de pureza. Buscar ser científico, buscar ver as evidências de que a alimentação vegetariana e vegana é melhor para a saúde, ele critica de maneira moral. Ele critica como psicologicamente as pessoas que buscam dados científicos que mostram que é uma alimentação... Comprovadamente, não sou eu, é Harvard,
que comprova isso, tá? É a principal universidade, por exemplo, da Noruega, que comprova isso, mas ele quer negar as evidências e faz uma crítica de valor, uma crítica psicológica. Até a ciência, sei lá, está provado, tantos por cento tem câncer de próstata e não tem câncer de próstata, quando na realidade todo mundo que entende um pouco de teoria da ciência sabe que a ciência é uma coisa muito difícil. Então, todo mundo que entende um pouco como eu, a ciência é muito difícil e não dá para afirmar nada. Isso é relativismo científico, é a mesma argumentação do terraplanismo. Ai, tudo é muito difícil, a ciência não pode provar nada, então você invalida tudo. Como ele está invalidando todas as conclusões das principais faculdades de saúde pública do mundo, por exemplo. Então, Pondé, me desculpa, não dá para aceitar. E não dá para aceitar o palco. Essa pessoa ter esse livre discurso de uma maneira assim... não é que eu sou contra a liberdade de expressão, mas assim, se expressar da maneira errada, insustentada, invalidada dessa maneira, é algo a se discutir. Antes deu alguma crítica que surge aqui nos comentários, eu tenho pós-graduação em nutrição. Ok, Pondé? Então assim, não invalida uma ciência que você não conhece. Tá bom, querido? Mas vamos falar de espiritualidade? Olha o Pondé falando dos espíritas. E do espiritismo em geral. E quando ele fala espírita e espiritismo, ele está colocando várias tradições, ele não está colocando só a tradição kardecista, tá? Porque ele vem falando de outras tradições espiritualistas também, tá? Mas presta atenção nisso. Provar que nada disso existe. Por que eu acho que o espiritismo é um tanto infantil? Infantil. Porque o espiritismo é positivista. Então assim, o espiritismo é infantil porque ele é positivista. Eu não concordo com a linha de pensamento positivista, então eu digo que quem acredita nesta forma de pensamento é infantil. E a forma positivista que ele vai citar aqui é a maneira como Kardec procurou desenvolver a estrutura teórica do positivismo, tá? O Kardec, desculpa, a estrutura teórica do espiritismo. Que é o nome do guia espiritual que o Denisar assumiu, o Kardec... ele é alguém que queria codificar cientificamente uma crença muito antiga. Né? Então, primeiro, ele não leu Kardec. O Kardec não quis codificar uma crença muito antiga. Né? Se ele pegar os fenômenos, inclusive, que Kardec utilizou para validar, eram fenômenos novos na França. A questão da psicografia era um fenômeno novo na França. Né? Mas... as tábuas de Moisés foram psicografias. Era um fenômeno novo. Antes disso, o principal fenômeno eram as mesas giratórias. Você vai estudar um pouquinho a história do Kardec, então você vê que ele fala sem conhecimento de causa. E sem conhecer, critica quem estuda isso. E eu vou dizer para vocês que algumas das pessoas mais inteligentes que eu já conheci são espíritas. Quando você fala, por exemplo, que a gente leva a memória para o outro universo espiritual ou desejos, a pergunta a ser respondida por quem acredita nisso, onde fica essa memória? Ele está dizendo que não existe nada, que tudo que é espiritual não existe porque não tem local físico. Ele está usando uma prerrogativa física para julgar uma crença espiritual, o que é um erro metodológico. A partir do momento que ele diz que a metodologia ele valida o lado físico da metodologia. Então eu pergunto, Pondé, aonde está a estrutura do pensamento? Está nos neurônios? É nos neurônios que está a estrutura do pensamento? E a consciência? E a consciência está aonde? E as experiências de consciência fora do corpo? Os vários relatos e as várias obras que tem de experiência de consciência fora do corpo, Pondé. Aonde está? Por favor. Eu peço que você repasse esse vídeo para outras pessoas e ajude as pessoas a refletirem. Primeiro, por respeito. Eu tenho muita admiração e me falo muito à vontade sobre o espiritismo porque não é a minha tradição. Né? Eu pertenço a outra tradição, mas assim,
criticar sem conhecer dessa forma, criticar o Kardec sem conhecer o Kardec, sem entender a biografia do Kardec, a obra do Kardec dessa forma e chamando tudo de infantil, só porque eu discordo, criticar os vegetarianos, os veganos dessa maneira, é assim, é uma arrogância, é uma irresponsabilidade. Então, escreve aí nos comentários o que você acha. E repassa esse vídeo para trazer essas reflexões para outras pessoas. Eu acho que isso pode ajudar muita gente a analisar, a refletir um pouquinho melhor, né? Do que ficar dando palco para certas coisas que não merecem palco. Tá bom? Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês clicarem. Esse vídeo é sobre jejum. O quanto que esse jejum intermitente, essas modas de dieta podem fazer mal para você, né? Porque também é uma informação importante que de repente pode te ajudar. Então, dá sequência no vídeo, clica aí, você vai ter esse vídeo sobre funciona ou não jejum. Funciona fazer? Funciona ficar muito tempo sem comer? Ficar muito tempo sem comer faz mal? Nesse vídeo eu explico tudo, tá? Um abraço para você, até o próximo vídeo.